Por que a escolha por Daniel Ricciardo na AlphaTauri também expõe uma grave falha da Red Bull na Fórmula 1? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Evelyn Guimarães por aqui. Já chego com um pedido. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, o faça nesse momento. Também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E claro, deixe um like aí no fim desse vídeo. Muito bem, falemos então sobre essa falha grave da Red Bull na minha visão. Acontece que toda a movimentação envolvendo a Red Bull, a AlphaTauri, Daniel Ricciardo, Nick De Vries e tudo mais, nessa semana agitada da Fórmula 1, né, também nos coloca a pensar sobre a situação geral da Red Bull nesse momento. Então, quando ela coloca o Ricciardo na AlphaTauri, também expõe o seguinte, né? Não há opções. A Red Bull está numa posição tão contraditória que ela não tem opções. É claro que assim, a demissão do Nick De Vries não é nada surpreendente, né? Porque a Red Bull já tomou decisões como essa antes, não é a primeira e certamente não vai ser a última. Mas reforça mais uma vez o fato do quanto imediatista e quanto intempestiva é a Red Bull. E nesse momento, agrava essa situação de não ter opções. Porque assim, é uma situação contraditória porque a Red Bull tem uma posição muito única na Fórmula 1, né? Além da equipe principal, que leva o nome da empresa e tudo mais, ela tem uma equipe B, que é a AlphaTauri, antes chamada Toro Rosso, e no ano que vem ninguém sabe como vai se chamar. Mas o fato é que é uma organização que foi pensada para receber os jovens pilotos vindos do programa da Red Bull, que é um programa que é uma marca registrada dos caras, né? Que já tem muito tempo, que já revelou grandes pilotos, sobretudo aí os campeões, né? Max Verstappen e Sebastian Vettel e tudo mais. Só que assim, como que uma estrutura desse tamanho não consegue ter esses novos pilotos, não consegue desenvolver esses novos pilotos, trazer para a Fórmula 1. Então, assim, tem alguma coisa errada nesse sentido, né? Porque mesmo a presença do Nick De Vries na AlphaTauri já era uma espécie de aberração, né? Porque ele foi alçado ao posto de piloto da AlphaTauri por causa daquela atuação dele, que foi muito boa, no GP da Itália do ano passado, quando ele substituiu o Alexander Albon e tudo mais. Além disso, ele foi campeão da Fórmula E, foi campeão da Fórmula 2 e tudo mais. Mas assim, ele já era um piloto de uma idade que já não comportava dentro da AlphaTauri e ele não era piloto do programa da AlphaTauri, né? Então, só aí a gente tem várias questões. Então, assim, o Helmut Marko furando o programa, furando o sentido de existir da AlphaTauri por causa de um único resultado. Então, assim, uma decisão um pouco apressada, né, imediatista, intempestiva do Helmut Marko, e claro que não deu certo, né? Agora, pensando na equipe principal também, né, e fazendo essa ponte entre AlphaTauri e equipe principal, também acontece isso há algum tempo. Porque a presença do Sérgio Pérez na equipe principal também é uma espécie de aberração. Porque o Pérez não era do grupo, né, não era do programa, nunca foi do programa da Red Bull, e também foi alçado a essa posição por causa de um único resultado, que foi naquela corrida do GP do Sakir, que ele venceu com a Racing Point. Tudo bem que aquilo chamou atenção e tudo mais, e a Red Bull contratou o Pérez, e na época o Helmut Marko falou sobre isso, né, que ele não tinha opções, e por isso teve que buscar fora do grupo todo um piloto, também expõe essa falha, né? Por que eles não tinham pilotos aí? E aí, por outro lado, você olha para o grid da Fórmula 1 e vê lá Carlos Sainz, o próprio Alexander Albon, o Pierre Gasly, em equipes hoje em que eles são muito importantes, né? Em equipes em que eles pontuam com frequência, em equipes em que chegam até a brigar por vitórias e tudo mais, mas que não tiveram essa chance na Red Bull. E de novo,
problema é a questão, né, a falha aí da Red Bull, que também é uma contradição. Porque, de um lado, o Helmut Marko precisa ser responsabilizado por isso, né? Porque ele é o cara que é o cabeça desse programa e é também a pessoa que responde pelas escalações, né? Então, quando ele vai promover, rebaixar, mudar, chamar para equipe, para estreia e tudo mais, é tudo o Helmut Marko que faz, né? Então, ele tem muita culpa nessa situação que a Red Bull vive hoje e que não é de hoje, né? Então, assim, isso ficou muito claro nessa semana, mas também não é de hoje que eles estão vivendo essa situação sem opções, de contradição e tudo mais. Porque, por um lado, ele decide as coisas de forma muito intempestiva e baseada no imediatismo, e de outro, também, o que para mim é um espanto completo, também não existe um tempo de maturação desses pilotos, porque assim, e essa é uma falha grave, né, da Red Bull, porque os caras investem muito, né, como eu falei, o investimento nesse programa de pilotos é absurdo, né, e aí se você for considerar que eles têm uma equipe para isso, uma equipe B para isso, né, imagina o tamanho da grana que eles dispensam com esse programa, com tudo isso. Alço esses pilotos, né? Levam esses pilotos para AlphaTauri, por exemplo, e tudo mais, eventualmente para a equipe principal, como aconteceu com o Gasly, com o Albon e tudo mais, mas não dão o tempo que esses caras precisam para se desenvolver, né? Isso para mim é absolutamente sem sentido, né? Então assim, o Pierre Gasly, que foi um cara que o Helmut Marko apostou muito, mandou para a Super Fórmula antes de entrar na Fórmula 1 para, né, fortalecê-lo e tudo mais, deixou meia temporada. O Albon, que já tinha sido dispensado do programa, foi resgatado, voltou, teve um pouquinho mais de tempo, mas também nada exagerado, né? Como, por exemplo, tem o Pérez nesse momento. Então, assim, eles descartam muito rapidamente os pilotos que eles investem, né? E preferem buscar em outros lugares, e preferem buscar fora por causa de resultados únicos. Então, assim, não faz muito sentido na minha cabeça isso que acontece na Red Bull. Então, assim, embora seja uma equipe excelente dentro da pista, né? Tecnicamente, a equipe principal fabulosa, né? Porque hoje ela lidera o campeonato e tudo mais. Fora isso, tem uma gestão altamente desastrada. E esse movimento, Nyck de Vries, Ricciardo e antes Pérez, é a prova. Diz pra mim aí nos comentários o que você acha dessa gestão da Red Bull desse ponto de vista e o que você espera do Ricciardo na AlphaTauri. Eu volto no próximo vídeo.